Então, olá, alunos, espero que estejam todos bem. Mais uma semana se passou e novamente aqui estou para a nossa aula semanal. E essa semana será o capítulo 11. Olá, Sociedade Açucareira. Açúcar e a colonização. No início do século XV, os portugueses introduziram a lavoura de cana-de-açúcar na Ilha da Madeira. Por meio dessa experiência, muitos engenhos foram construídos próximos ao Brasil. Mas como a experiência deu muito certa, vários motivos levaram à produção da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. O primeiro é o clima quente, o segundo é a quantidade de chuva adequada, o terceiro é o solo apropriado para cultivo, chamado de massapê, e talvez o fato mais importante seja a experiência dos portugueses na Ilha da Madeira. A coroa portuguesa decretou que somente os portugueses poderiam produzir cana-de-açúcar no Brasil. E a sua parceria com os holandeses, eles ficavam responsáveis pela venda do produto. Ao longo do tempo, saiu mais lucrativo para os holandeses que eles vendiam o produto do que para os portugueses que fabricavam. Quando a gente fala na produção da cana-de-açúcar, vai se destacar a figura do engenho. O engenho não é simplesmente um engenho propriamente dito, mas todo um complexo sistema que gira em torno desse nome. Antes de tudo, temos que conhecer o senhor de engenho, que era o fazendeiro responsável por todo esse complexo sistema, que se divide em algumas partes. A composição do engenho vem a casa grande, que é onde mora o fazendeiro e seus familiares e as pessoas que eles vão receber. Então é uma casa grande, luxuosa, que vai acomodar muito bem a família do fazendeiro e quem ele quiser receber. Tem a senzala, que é onde os escravos ficavam para repouso. Vem a capela, que é o espaço dedicado às orações. Vem a casa do engenho, que é formado pela moenda e a fornalha. A moenda onde vai ter o engenho propriamente dito, onde vai ter a moeção da cana-de-açúcar, e a fornalha vai ser onde eles vão ferver e engrossar esse caldo. Vai vir a casa do purgar, que vai ser o local onde o melaço vai ser resfriado, condensado, onde vai ser ele endurecido e branqueado. E por fim, os galpões, armazém onde os blocos de açúcar eram quebrados e moídos, formas de trabalho. Nos engenhos haviam trabalhadores livres e escravizados. Os livres trabalhavam como feitores e mestres do açúcar, supervisionando os escravos. Já os escravizados, que era a sua maioria, trabalhavam nos canaviais, nas moendas, nas fornalhas e etc. Estes eram obrigados a realizar tarefas mais exaustivas e perigosas. No início da colonização, durante o século XVI, a maioria dos escravos que trabalhavam nos engenhos eram indígenas. Mas no século seguinte, os africanos escravizados tornaram-se mais numerosos que os indígenas. Está por alguns motivos, como a diminuição da população indígena por doenças e extermínio por causa das guerras justas, e entre outros fatores. Agora, o trabalho escravo africano, já a partir do século XVII, a principal força de trabalho utilizada na produção de açúcar era de origem africana. Nessa época, o comércio do tráfico de escravos era tão lucrativo como o da produção de açúcar. Nos engenhos, os africanos eram obrigados a trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Eles acordavam com um toque do sino, eles se lavavam e rezavam rapidamente, e logo após recebiam a ordem do dia. E cada escravo era obrigado a cultivar uma determinada área. Holandeses no Brasil. No século XVII, os holandeses invadiram as principais regiões de produção açucareira da América Portuguesa, que corresponde aos atuais estados de Bahia e Pernambuco. Essas invasões se deu no contexto da União Ibérica e de independência da Holanda. Sobre a União Ibérica, já no final do século XVI, a monarquia portuguesa enfrentou um problema de sucessão ao trono. O rei de Portugal, Dom Henrique, morreu sem deixar herdeiros diretos. Nessa época, houve disputa entre os pretendentes ao trono português. O vencedor dessa disputa foi Felipe II, que era rei da Espanha e parente da família real portuguesa. Seus exércitos invadiram e conquistaram Portugal, e a partir daí, em 1580, Felipe tornou-se rei da Espanha e de Portugal, inaugurando o período conhecido como Península Ibérica. Dominando Portugal, a coroa da Espanha passou a controlar todas as colônias portuguesas, inclusive o Brasil. No século XVI, não apenas o Brasil, mas várias regiões do mundo estavam governadas pelo governo espanhol, que isso acaba incluindo a Bélgica e a Holanda.
a independência da Holanda. A União Ibérica ocorreu na mesma época em que os Países Baixos lutavam para se liberar do domínio espanhol. Depois de muitas lutas, em 1581, os holandeses proclamaram a sua independência em relação à Espanha, que reagiu declarando guerra aos Países Baixos. Lembrando que os Países Baixos correspondem a Bélgica e Holanda. O conflito entre holandeses e espanhóis continuaria até a metade do século XVII, afetando o comércio entre Portugal e Holanda. Lembrando que agora Portugal estava sob o domínio do rei Felipe II. Como reação à independência da Holanda, Felipe II proibiu os comerciantes holandeses de atuar nas áreas dominadas pela coroa espanhola, entre elas o Brasil. Isso trouxe prejuízos aos holandeses, pois não puderam mais participar do comércio do açúcar ao Brasil e couros produzidos pelo Brasil. Os holandeses na disputa colonial. Em 1621, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais. Com o objetivo de fazer uma guerra militar e comercial com a Espanha, essa empresa planejou ocupar partes do Brasil, de Angola e de portos na Índia, para obter o controle do comércio de açúcar, dos escravos africanos e de especiarias, ameaçando o interesse dos portugueses. Em resposta às proibições espanholas, os portugueses saqueavam navios ibéricos e invadiram regiões da África, Ásia e América. Entre 1623 a 1626, os holandeses capturaram mais de 100 navios carregados com milhares de caixas de açúcar produzido na América Portuguesa. Isso representava 1/3 de todo o comércio do Brasil.